Olá, minha gente, mais uma vez, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sempre com todos vocês. É isso aí, pessoal. A palavra de Deus se encontra aberta no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir dos versículos 1 ao 8. E no versículo 9 ao 18. É uma palavra abençoadíssima para todas as mamães, nesse dia tão especial, né? Na verdade, são todos os dias, sempre, dias das mães que trabalham, guerreiam, ralam muitíssimo, batalham, fazem tudo, todos os dias, pela família, pelos filhos. Amém? Mais uma vez, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir dos versículos 1 até o 8, e no versículo 9 ao 18, fala assim, sobre Elcana e suas mulheres. Ouve o homem de Ramataim, Zofim, na região montanhosa de Efraim, cujo nome era Elcana, filho de Jeroão, filho de Eriú, filho de Tou, filho de Zufi, efraimita. Elcana tinha duas mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Todos os anos esse homem ia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. No dia em que Elcana oferecia o seu sacrifício, ele dava porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava uma porção dobrada, porque ele a amava, mesmo que o Senhor a tivesse deixado estéril. Penina, sua rival, a provocava excessivamente para a irritar, porque o Senhor a tinha deixado sem filhos. Isso acontecia ano após ano, todas as vezes que Ana ia à casa do Senhor. A outra a irritava. Por isso Ana se punha a chorar e não comia nada. Então Elcana, seu marido, lhe disse: Ana, por que você está chorando? E por que não quer comer? E por que está tão triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? A oração e o voto de Ana. Versículo 9. Certa vez, após
terem comido e bebido em Siló, Ana se levantou. Quando o sacerdote Eli estava sentado na sua cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor, e Ana, com a amargura de alma, orou ao Senhor e chorou muito. Ela fez um voto, dizendo: Senhor, Senhor dos exércitos, se de fato olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, e não te esqueceres da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e sobre a cabeça dele não passará navalha. Ana continuava a orar diante do Senhor, e o sacerdote Eli começou a observar o movimento dos lábios dela, porque Ana só falava em seu coração, os seus lábios se moviam, porém não se ouvia voz nenhuma. Aleluia. Glória a Deus. Por isso Eli pensou que ela estava embriagada e lhe disse: até quando você vai ficar embriagada? Trate de ficar longe do vinho. Porém, Ana respondeu: não, meu senhor, eu sou uma mulher angustiada de espírito. Não bebi vinho, nem, aleluia, nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Não pense que esta sua serva é ímpia. Eu estava orando assim até agora, porque é grande a minha ansiedade e a minha aflição. Então Eli disse: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ana respondeu: que eu possa encontrar favor aos seus olhos. Então ela seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa, e o seu semblante já não era triste. Glória a Deus. Aleluia. De acordo com esse texto que eu quero conversar com todas as mamães sobre esse texto, que Ana, infelizmente, ela era uma mulher. Ela era uma mulher estéril e não podia ter filhos. Mas Penina, a sua inimiga, a qual infelizmente provocava a Ana, ela tinha filhos com Elcana. Mas Ana,
infelizmente, não podia ter filhos. Por quê? Porque ela era muito estéril. Ela era muitíssima estéril e não podia ter filhos. Mas Deus o concedeu um filho chamado Samuel. E este Samuel nasceu com o objetivo para o chamado de Deus, o qual o Senhor chamou 3 vezes: Samuel, Samuel. E ele mesmo pensou que era o Eli, mas era o próprio Deus, chamando 3 vezes: Samuel, Samuel. Samuel, Samuel, Samuel. Continua a história de Ana. Para todas vocês, Anas, que querem ter filhos, consagrar filhos ao Senhor. Apresentar filhos ao Senhor. Orar pelos seus filhos continuamente, sempre, por toda a vida, até a volta de Cristo. Primeiro, para todos vocês, Anas, mamães Anas, primeiro, tem que se consagrar cada vez mais, dia mais, ao Senhor. Tem que se derramar diante do altar do Senhor. Mulheres estéreis, que pretendem ter filhos, mas não conseguem, não têm condições. Como Ana não tinha condição de ter filhos. Mas a Penina tinha filhos com Eucana, que era esposo de Ana. Mas Deus o concedeu o filho chamado Samuel. Deus o concedeu. Creiam nisso, mamães Anas. E que essa palavra possa ser refletida sempre por todas as mamães Anas que querem terem filhos, mas infelizmente não têm condições. Mas Deus o concederá. Amém? Creio nisso. Feliz Dia das Mães.
nós. Amém?